Exatamente, estamos na última extremidade deste nosso programa Top Gospel Moçambique e já sabe que neste bloco nós interagimos com o pastor Antônio Mutimuculo, ele que está em Dondo, na Beira, mas depois ele vai me explicar bem em que zona realmente ele se encontra. Mas vamos entrar no nosso bloco Espacana, onde nós pegamos a palavra de Deus, trituramos e extraímos no que nela há de melhor. E a palavra de Deus está repleta de conselhos, de instruções para que possamos viver uma vida boa em Deus. Neste momento, eu passo a saudar o pastor diretamente da Beira. Pastor, shalom. Shalom, amado irmão, Domingos e Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. Estamos aqui na província de Sofala, no distrito de Dondo, localidade de Mutua, bairro 25 de setembro, onde estamos a vir em direto para o programa Top Gospel. Esta é a oportunidade que o Senhor nos deu de virmos pregar o Evangelho a partir daqui, junto com os nossos irmãos deste lado. Shalom. Muito bem, pastor. É uma alegria enorme revê-lo, mesmo sendo desse lado. Vejo que está a pilotar aí um comboio, no qual atrás de si está repleto de servos. Pessoas estão atentas para ouvir a palavra de Deus. Eu saúdo a todos e eu gostaria de saber, pastor, qual é o título, qual é o tema que nós vamos acompanhar no dia de hoje e quais são as escrituras de base, pastor? Shalom, então, amado irmão, Domingos, nós teremos hoje como nosso tema a separação é essencial na relação com Deus. Numa altura em que nós vivemos um povo, uma vida cristã, que é totalmente aversa à separação, que em outras palavras, santidade significa separação. Então, nós podemos ver que a separação é essencial na relação com Deus. E teremos como escritura de base o livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, e havemos de ler a partir do versículo 1 até ao versículo 9. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9. Shalom. Muito bem, pastor. Eu passo a fazer a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrei. 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas em ti todas as nações. 4. Partiu, pois, Abraão para lhe ordenar, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho, e seus irmãos, e todos os bens que haviam em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. 6. Através, diz assim a palavra do Senhor. 6. Atravessou Abraão até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesses tempos, os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, darei tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. 8. Passando dali até o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e indicou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Negueb. Assim é a palavra do Senhor, pastor. Peço que dê continuidade. Então, amado irmão Domingos, nós podemos ver poderosa leitura esta aqui no livro de Gênesis, capítulo 12,
quando nós vemos que depois da queda do homem no Jardim do Éden, o Senhor aparece a Abraão e ele volta e traz um plano de restauração da relação que ele estabeleceu com o homem durante a criação. Nós vemos que é neste momento em que o Senhor chama Abraão e ele vem estabelecer uma relação que tem um ponto de partida. Então nós podemos ver que a primeira coisa que Deus quer do ser humano para ele voltar-se a relacionar com ele, de facto chama-se separação. Porque logo aqui, a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 12, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós vemos que a primeira coisa que o Senhor vem e demanda da parte de Abraão é que ele se separe da sua parentela. Então podemos ver que há uma condição, existe um ponto de partida para que Deus se possa relacionar com o homem. E este ponto de partida se chama separação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a relação do homem com Deus tem de ser estritamente ou necessariamente somente uma relação em que o homem vai se relacionar com Deus. Isso quer dizer, ficando de pé, você sozinho com Deus. Na relação com Deus, não é admissível uma terceira posição, não é admissível uma terceira opinião, não é admissível uma terceira pessoa dentro desta relação com Deus. Então, ele manda que Abraão se separasse da sua parentela, manda que Abraão saísse do meio que ele estava habituado, das coisas que ele fazia com segurança, dos negócios que ele tinha com família, provavelmente da herança que ele tinha no seio dos seus irmãos. O Senhor manda que ele se separe disto. Então, esta separação é necessária para que Deus se possa relacionar com alguém. E neste caso vertente, estamos a falar de Abraão. Então o Senhor diz, e depois de tu te separar, veja a condição. E quando tu te separares, versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui onde nós encontramos a razão de por que se dizer que Abraão é o pai de todas as gerações e Abraão é o pai de todas as nações. Aqui neste lugar nós podemos compreender, amado irmão Domingos, que é necessária esta separação para que Deus venha estabelecer uma relação com o homem. Então Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito e foi logo com ele. E Abraão era de idade de 75 anos quando saiu em Harã. Então, mas você vê aqui uma situação. Deus mandou Abraão que saísse do meio da sua parentela. E se você observar para a palavra do Senhor, parece que aparentemente, de facto, Abraão sai do meio da sua parentela. Mas há uma coisa que acontece aqui no meio, é que Abraão, apesar de ter saído, a Bíblia diz que ele leva um dos seus parentes com ele. Ele leva Ló com ele. Aleluia. Amém. Nós vemos Abraão sair. O Senhor diz, saia do meio da sua parentela. E nós estamos a ver Abraão a sair do meio da sua parentela, mas a carregar parentela para com ele, no seu seio. Aleluia. Amém. Mas a relação com Deus, eles dizem, logo no princípio, Abraão, tu tens que te separar da tua parentela. Saia do meio dela. E nós vemos aqui que Deus, depois de ter dado a instrução, Abraão sai, mas ele não sai de acordo com a instrução que veio da parte de Deus. Ele leva Ló consigo. Então, você pode compreender, se continuar a ler, que ele anda até que chega a um ponto em que ele vai se instalar. Eu estou a ler agora aqui, versículo 8, por exemplo, Gênesis 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha à banda de oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Nós vemos que ele sai juntamente com seu sobrinho Ló, e ele sai e vai se instalar num lugar. Ele vai se instalar num ponto em que ele coloca lá, ele vai edificar um altar ao Senhor. Mas nós vemos um problema logo no ponto de partida, é que Abraão saiu, apesar de ter saído, ele não saiu de acordo com a instrução que veio da parte de Deus. Ele saiu sim, mas ele levou consigo o seu sobrinho, o Ló.
Então nós vemos que durante este tempo em que Deus tentou relacionar-se com Abraão e vemos Abraão a tentar levar-lo consigo nesta relação, nós vemos o Senhor não se relacionando com Abraão de forma adequada. Nós vemos o Senhor procurando se relacionar com Abraão, até que chega um momento em que ele próprio cria uma situação, porque nós vamos em Gênesis capítulo 13, Gênesis 13, versículo 7, ele diz: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os seus fariseus habitavam entre a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei à direita, e se escolheres a direita, eu irei à esquerda. E levantou-lo e seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então nós vemos aqui que acontece uma situação. Vemos que acontece aqui uma grande situação entre Ló e Abraão. Nós vemos que os pastores de Abraão e os pastores de Ló entram numa grande contenda e eles começam a contender. Mas esta é uma situação que veio trazer a separação que era necessária. Porque Deus disse a Abraão: tu tens que te separar da tua parentela e te separar do meio dos teus familiares. Mas nós vimos que quando Abraão teve que sair, ele se separou sim, mas ele não se separou totalmente. Ele se separou, mas levou consigo o seu sobrinho. E esta não era a instrução da parte de Deus. Esta era uma instrução totalmente aversa à instrução que Deus tinha dado. Ele diz: pega em si e saia do meio dos seus parentes. Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló. E mais tarde nós vemos o Senhor vem e cria uma situação. Esta situação vem trazer separação. Então Abraão diz ao seu sobrinho: não haja contenda entre eu e tu, por causa dos nossos pastores que eventualmente vão disputar o pasto. Mas aqui é o momento em que Ló se separa de Abraão e vai habitar um ponto. Quando Ló se separa de Abraão, veja o que acontece em seguida. E então, diz assim a palavra do Senhor, podemos ir aqui rapidamente, aqui mesmo em Gênesis capítulo 13, assim diz a palavra do Senhor. E então, quando diz: se tu escolheres a esquerda, eu vou à direita, escolheres a direita, eu vou à esquerda. Ele levantou Ló os seus olhos e viu uma campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, que se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou, versículo 12, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Mamre, que estão junto de Hebron, e edificou ali um altar para o Senhor. Então nós podemos ver, povo amado, que depois da separação de Abraão com Ló, o Senhor volta a falar com Abraão. Aleluia. Amém. Mas quando ele saiu do meio da sua parentela, levando com ele Ló,
nós não estamos a ver. É como se a promessa de Deus tivesse entrado num ponto de intervalo, sabe? Porque Deus disse, saia do meio e depois eu farei isto e farei aquilo consigo. Mas porque Ló ainda estava no seio, no meio da relação entre Deus e Abraão, Deus não se manifesta. Mas a palavra do Senhor diz logo aqui, que quando Ló decide, quando ele aparta-se de Ló, o Senhor vem e volta a falar com Abraão. Então, a promessa de Deus pode estar na vida do chamado de Deus. Deus pode ter chamado, mas enquanto nós não cumprirmos exatamente aquilo que é a instrução de Deus, nós impedimos Deus de se manifestar. Então havia uma terceira pessoa na relação de Deus com Abraão, chamava-se Ló. Porque logo que Ló se apartou, ele diz, versículo 14, Gênesis capítulo 13, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha. Então o Senhor começa a demarcar a herança de Abraão, aleluia. Porque Ló agora já saiu do meio da relação com Deus. O Senhor chega e começa a demarcar. Diz, olha para o Oriente, olha para o Ocidente, olha para o Oeste e para o Oeste. Onde os teus olhos conseguirem contemplar, essa mesma terra eu te darei. Então Ló era desnecessário na relação, era desnecessário na aliança que Deus quis levantar para resgatar o homem caído em Gênesis capítulo 3, o homem caído no pecado. Ló era totalmente desnecessário. Então, esta separação era necessária. Então, podemos ver a partir deste ponto que Deus até pode chamar alguém, mas quando Deus nos chama, Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Ele chama-nos a separação. Então, quando nós vamos ao chamado de Deus e Ele nos manda a santificação, para que nós possamos ver a face dele e ele possa se revelar a nós. Como aqui ele volta a falar com Abraão, no versículo 14, Gênesis capítulo 13. Ele volta a falar depois que Ló saiu. Então você pode procurar entender hoje quem é o Ló que está no meio da tua relação com Deus. Porque Deus disse, venha, ele fez promessas. Ele te levantou pastor, te levantou evangelista, te levantou pregador, te levantou crente. Mas por que a vontade de Deus não se cumpre na sua vida? Será que você já descobriu o Ló que está no meio da sua relação com Deus? Porque ele está dizendo, separa-te. E então, você vê que quando a separação acontece, a separação entre Ló e Abraão, Deus volta a revelar-se diante de Abraão. Ele volta a se relacionar com Abraão. Ele volta a ter uma relação com Abraão. Ele volta a falar com Abraão. Ele volta a reativar as suas promessas e dá segurança de que o que ele está a prometer, o que ele está a prometer realmente vai acontecer, povo amado, aleluia. Amém. O que ele prometeu vai acontecer. Então ele mostra-lhe a terra que ele vai herdar e diz que toda esta terra tu herdarás e eu te darei, já coloquei em suas mãos. Mas era necessário que Ló saísse do meio da relação com Deus. Então você pode ver, povo amado, que se nós quisermos nos relacionar com Deus, trazendo pecado no meio, quem é Ló da relação com Deus? Vá comigo rapidamente para Isaías capítulo 59. Isaías 59, o que é que diz a palavra do Senhor? Isaías 59. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 1 e ver aqui, no livro de Isaías 59, aqui no versículo 1, e ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então nós podemos ver aqui que há um problema no chamado que nós temos no chamado com Deus. E nós vimos Abraão, quando ele foi chamado, carregou consigo Ló. E enquanto Ló estava no meio da relação entre Deus e Abraão, Deus não se manifestou com Ló. Deus literalmente se separou dele. Mas quando Ló sai, nós vimos no versículo 14, Gênesis capítulo 13, que logo que Ló saiu, então o Senhor voltou a falar com Abraão. O Senhor voltou a reiterar a conversa que tivera antes com Abraão. Nós podemos entender aqui que a mesma coisa está a dizer. Isaías 59, versículo 2. Ele diz que a nossa iniquidade, o pecado, quando quer aparecer no meio da relação entre Deus e o homem, o pecado impede o progresso desta relação. O pecado impede a fluidez desta relação. O pecado, na verdade,
é o maior impedimento entre Deus e o homem. Então, quando Deus nos chama, Ele está a dizer, venham para me servir em santidade, porque Ele disse que sede santos porque eu sou santo. E Ele diz em Hebreus 12, versículo 14, que quem sem santidade ninguém verá Deus. Então, quando nós somos chamados lá fora, somos chamados a nos separarmos do mundo. Somos chamados a nos separarmos da decadência moral, deixarmos de insultar, deixarmos de nos embebedar, deixarmos de nos prostituirmos, deixarmos de dormir com mulheres sem casamento, deixarmos de pregar dinheiro na igreja, deixarmos de fazer falsas profecias. Ele está a dizer, separa-te disso e siga-me. E o que é que o Senhor está apontando para nós? Ele está apontando para nós o glorioso e eterno reino dos céus. O que acontece na igreja hoje é que muitos de nós estão no primeiro nível de chamado de Abraão. Estão no primeiro nível em que Abraão é chamado, mas ele sai com seu sobrinho. Abraão é chamado para sair do meio da sua parentela, mas ele não se separa. Ele está a dizer, maior parte de nós estamos na igreja, fomos chamados, mas nós saímos com os nossos sobrinhos. Você sabe quem é o seu sobrinho? Se calhar o seu sobrinho é a bebida, se calhar o seu sobrinho são as mulheres, se calhar o seu sobrinho são os homens, se calhar o seu sobrinho é o amor ao dinheiro, o seu sobrinho são os curandeiros, são os cheios aqui em Mutua. Se calhar você é daqueles que, apesar de ter sido chamado por Deus, qualquer problema você corre para os curandeiros, vai consultar lá, não, meu filho está doente, marido não voltou ontem, você vai para os curandeiros. Ele está a dizer, esse sobrinho está a fazer o que na relação com Deus, aleluia. Ele chamou-nos à separação, chamou-nos para que nós fôssemos separados, saia do meio e vá. E lá onde tu fores, separado disto, eu vou me manifestar. É por causa disto que muitos de nós, segundo Isaías 59, estamos na igreja. Estamos doentes, não vimos a mão de Deus. Estamos desempregados, não vimos a mão de Deus. Estamos buscando soluções para vários problemas que a vida nos traz e não estamos a ver a manifestação de Deus. Ele está a dizer, Ló está no meio da relação com Deus e Deus está a ser incapaz de se comunicar conosco, povo amado. Então, quer dizer, este primeiro nível de separação, quando nós somos chamados do mundo e entramos na igreja, não leva ninguém à presença de Deus. Você pode ser chamado, mas não aparecer diante da presença de Deus. Por quê? Simplesmente porque você não se separou totalmente. Você fez uma primeira separação, aquela separação de não ir mais tomar nipa, aquela separação de não ir mais às missas, aquela separação de não cobiçar mais, mas você está na igreja apenas, mas você não é transformado. Está a dizer que o mundo ainda está dentro de ti. Você saiu do mundo transportando o mundo dentro do seu coração. Você ainda deseja se embebedar apesar de não beber. Você ainda deseja fornicar apesar de ter saído da fornicação. Você ainda deseja o adultério apesar de não ser praticante do adultério. Ele está a dizer, este mundo que nós transportamos dentro de nós impede a nossa relação com Deus. Então, o exemplo que Ló traz aqui para nós hoje é, enquanto tiver uma terceira pessoa na nossa relação com Deus, Deus não se vai manifestar. E o outro exemplo é que o primeiro chamado não é suficiente para termos uma relação com Deus. Aleluia. Amém. O primeiro chamado não é suficiente. Então é necessário que haja uma segunda separação. Depois de você se separar do meio da sua parentela, há que você fazer um segundo nível de separação. É aqui onde muitos de nós falhamos. É aqui onde muitos de nós somos crentes na igreja, mas somos crentes do primeiro nível de separação. Há muitas coisas que nós só saímos dela, mas ainda admitimos. O nosso coração ainda tolera. Nós só saímos disso, mas ainda permitimos os nossos filhos fazerem. Eu vou permitir que a minha filha faça as escolhas dela escolher com quem quer se relacionar, ter relações sexuais, é porque é a escolha dela. Enquanto eu estiver a tolerar este tipo de comportamento, está a dizer que eu fiz o primeiro nível de separação. Eu saí do meio dos meus parentes, dos meus hábitos pecaminosos, da vida do mundo que eu abracei antes, mas agora eu não me separei totalmente. Isto é o que essencialmente a palavra do Senhor está a dizer. E mesmo para terminar, vá comigo para o livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. E assim diz a palavra do Senhor em Mateus 25, povo amado. Aleluia, Mutua. Amém. Mateus, capítulo 25. E assim diz a palavra do Senhor acerca do reino dos céus. E ele diz, a partir do versículo 1,
Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aleluia! Glória. Nós podemos ver aqui a grande diferença, mesmo chamado duas atitudes diferentes. As virgens são chamadas todas, mas elas tomam duas atitudes diferentes. Há uma virgem que sai de acordo com o primeiro chamado, que sai de acordo com a primeira separação. Então, esta virgem, a Bíblia chama de virgem tola, aquela que não sai preparada para a corrida inteira. Ela sai simplesmente, só faz uma primeira separação. Então, sai com azeite que acha que é suficiente, mas nós estamos a ver aqui que há um segundo nível. Está a falar do azeite de reserva. O azeite que as virgens sábias levaram nas vasilhas como um azeite de reserva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o reino dos céus não será herdado por aqueles que vão ser chamados e hão de vir a correr. Todos nós fomos chamados e viemos à casa do Senhor correndo. Mas quem é que efetivamente herdará o reino dos céus? É aquele que vai ter uma resistência extra. Aquele que na hora da tribulação terá azeite extra para poder continuar a iluminar o caminho. Então você vê hoje em dia, mesmo agora que estamos no meio da pandemia e das quarentenas, você vê um povo, aqueles que estavam no primeiro nível do azeite, no primeiro nível de separação, voltaram aos hábitos do mundo, já estão nas missas novamente, estão no chitique hoje, estão sem embebedar, voltou ao antigo namorado, está a fornicar novamente. É porque o primeiro nível de separação não salva ninguém. Mas aqueles que levaram consigo o azeite de reserva que é preparado para tempos como este, em que você não pode ir ao templo para ir adorar, o pastor não pode vir à sua casa, porque às vezes nós só cumprimos porque às vezes os crentes hão de vir em casa e vão descobrir que afinal eu sou bêbado no meio de semana. Então ele está a dizer, este segundo nível é o nível que é necessário para que um povo possa herdar o reino dos céus. Então, povo amado, não basta ser chamado por Deus e separarmos de primeiro nível. É preciso fazer uma separação do segundo nível, como aquela que aconteceu com Ló e Abraão quando se separaram. Deus voltou a falar. E quando, aqui em Mateus 25, você vê que quando o azeite acaba para as virgens tolas, as virgens sábias ainda têm azeite de reserva. E quando elas usam o azeite de reserva, o noivo chega e as bodas acontecem. Então, Deus abençoe. Esta é a palavra que nós viemos meditar a partir daqui de Só Fala. E eu devolvo a palavra aí para o estúdio da Top TV. Deus abençoe. Shalom.